Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de hoje, aqui do podcast do Mulheres Rainhas. Eu me chamo Isis Ávila e, como vocês sabem, nós fazemos parte do grupo da Central das Escrituras. E muito legal ter vocês aqui com a gente em mais um episódio. Espero que a semana de vocês esteja indo tudo bem e que, se houver qualquer dificuldade, qualquer problema, como ensinou o presidente Nelson na Conferência Geral, que possamos sempre lembrar que a resposta está sempre em Jesus Cristo, né? E fomos reservados para vir à Terra nesses últimos dias, fomos preparados para isso por mais de 6.000 anos, né, na existência pré-mortal. Então a gente está aqui hoje para cumprir o que já fomos treinados e preparar a Terra para a segunda vinda do Salvador em transição para o milênio. Então, pensando um pouco sobre isso, a respeito do milênio, eu pensei em trazer para vocês hoje a tradução de um discurso que foi compartilhado na Semana de Educação da BYU por um dos professores que se chama Robert J. Norman. E foi no ano de 2010 e ele falou sobre o reinado milenar de Cristo na Terra. Acho que todos nós estamos interessados aí nesses assuntos que se relacionam à segunda vinda e também a transição para o milênio e também como será o milênio, né? Então eu trouxe esse episódio para vocês. Eu selecionei outros vários episódios que falam também mais a respeito desses assuntos. E eu gostaria de deixar aqui, já falando de início, de que tudo que esse professor está compartilhando é a opinião pessoal dele. Isso não é que seja doutrina, não é a opinião oficial da igreja. A gente não está falando em nome oficial da igreja aqui pelo podcast e nem esse professor. Ele compartilhou estudos dele, baseado nas escrituras, e eu estou traduzindo o que ele falou, mas nós não falamos em nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como vocês sabem, quem tem autorização do Senhor para falar em nome da Igreja do Senhor na Terra é o porta-voz, que é o presidente da Igreja, nesse caso hoje o presidente Nelson. E ele, junto com a primeira presidência e o quórum dos 12, são os que têm as chaves de falar em nome da igreja e declarar o que é doutrina e o que não é. A gente faz o nosso melhor e guia as nossas vidas baseado no que eles nos ensinam. Então, a melhor maneira de nós ficarmos próximos do Salvador é estarmos próximos do presidente da igreja e da primeira presidência e o quórum dos 12. Então, se você não tem o hábito de ler constantemente o que eles têm postado, o que eles têm falado e estudado as palavras deles, fica aí o convite para que você se aproxime mais desses 15 homens, que são os únicos hoje na Terra que possuem as chaves e que podem nos preparar e nos ajudar para a segunda vinda do Salvador, que possamos estar prontos, né? E também preparados para o milênio. Então, como diriam os gaúchos, sem mais delongas, vamos para a tradução do discurso que ele compartilhou na Semana de Educação da BYU e que isso possa servir de parâmetro, de base, coisas assim para você ter o seu estudo pessoal. Algo que a gente precisa sempre lembrar é que o presidente Nelson ele fala que a gente tem que aprender a ouvir o Senhor. Então, quando a gente ouve opiniões de outras pessoas, material que outros membros compartilham, isso é um convite para ajudar a gente a meditar, para a gente ter subsídios de fazer o nosso estudo pessoal e aí então conversar com o Senhor. Mas a gente tem que saber separar quando é assunto que está sendo compartilhado por um membro, quando é a opinião de um membro e quando é a doutrina declarada do Senhor através dos seus líderes. Eu acho que hoje em dia tem muita gente na internet que também nunca se deu o trabalho de realmente estudar e gostam de falar coisas às vezes baseadas na opinião pessoal deles e a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso que eu gosto de trazer materiais que vêm da BYU ou materiais que vêm da Conferência Geral ou de líderes, porque eles, além de eles estarem próximo da liderança da igreja, eles também são pessoas que tiveram anos e anos de estudo, de treinamentos. Esse próprio irmão que a gente vai falar hoje, o Robert J. Norman, ele tem um currículo muito legal. É uma pessoa que dedicou toda a sua vida ao estudo das Escrituras e ensinar o Evangelho. Então é uma opinião que a gente pode ouvir e então
guiar um pouco no nosso estudo pessoal, mas a palavra final sempre virá do Espírito Santo, porque o professor ideal, o professor real é o Espírito Santo, junto também com o que o profeta declarar que for doutrina e as instruções que ele nos der, principalmente nesses últimos dias agora, perto da segunda vinda e também do milênio, a gente precisa estar mais próximo do presidente da igreja do que jamais antes na Terra. Então, fica o meu convite aí para você, se você ainda não está seguindo eles nas redes sociais, eles fazem posts constantemente, eles estão em tempo real conectados com os membros da igreja. E além da conferência geral, além dos devocionais oficiais, agora em maio mesmo a gente vai ter um devocional com o presidente Oaks e a Sister Oaks, que vai ser muito legal, eles vão falar para os adultos da igreja. Toda semana eles estão compartilhando coisas onde eles estão ensinando e o que eles estão ensinando para os membros. Por exemplo, o Elder Uchtdorf, ele estava em Israel, ele compartilhou várias fotos, compartilhou vários pensamentos do que ele ensinou quando estava em Israel. A tour que ele fez lá com a Sister Uchtdorf. Aliás, Uchtdorf, como eles falam em inglês, né? E então, essas coisas a gente precisa ficar muito próximo e acompanhar o que eles estão fazendo. Porque se tem alguém que a gente precisa seguir e que a gente precisa ouvir o que estão falando, são a primeira presidência e o Quórum dos 12. Nenhuma outra celebridade, nenhum outro influencer vai nos dar o que eles, o conhecimento real e verdadeiro que eles estão compartilhando nas redes sociais. A gente precisa estar antenado com isso, tá bom? Então esse foi o meu recado para vocês e agora sem mais delongas vamos para a mensagem. A partir de agora então são as palavras que o irmão Norman compartilhou no devocional dele. Ele começa assim: as escrituras dos últimos dias nos ensinam que a Terra foi projetada para se tornar o nosso reino celestial e o lugar definitivo da nossa terra de herança, conforme prometido no convênio abraâmico. E você pode ler mais isso em Doutrina e Convênios 88, do 17 ao 20. Também aprendemos que nós, como filhos de Deus, temos o potencial de nos tornar como Ele. E você pode ler isso na seção 132 de Doutrina e Convênios. Para que isso aconteça, tanto a Terra quanto a humanidade precisam ser purificadas e tornadas puras e santas. O reinado milenar de Cristo é um passo importante para este fim. Mudanças significativas precisam ocorrer na Terra e no homem para que ambos alcancem seu potencial divino. Para que o convênio abraâmico seja cumprido, a Terra deve preencher a medida de sua criação e ser santificada e preparada para a sua glória celestial. Os filhos de Deus também precisam ser santificados e preparados para cumprir a medida de sua criação e serem exaltados e entronizados no reino celestial. O reinado milenar de Cristo na Terra é uma parte importante desta preparação, tanto para a Terra quanto para o homem. O milênio não pode ser compreendido neste momento. Isaías declarou no capítulo 64, no versículo 4, quando disse: ele declarou que não podemos compreender plenamente a glória do reinado milenar de Cristo, pois, desde o princípio do mundo, os homens não ouviram, nem perceberam com o ouvido, nem um olho viu, ó Deus, além de ti, o que ele preparou para aqueles que esperam por ele. No entanto, tanto os profetas antigos quanto os modernos nos abençoaram com descrições deste período sagrado e essencial da história da Terra. Seremos então mais capazes de entender como o Senhor realizará seus propósitos tanto para a Terra quanto para os seus filhos. Assim como o livro de Elamã e de Terceiro Nefe, no livro de Mórmon, que são um padrão para a segunda vinda de Cristo, Quarto Nefe também nos aponta algumas das grandes bênçãos que aguardam os fiéis no milênio. Veremos essas mudanças um pouco mais adiante nessa apresentação. É importante observar que quando o Senhor visitou os nefitas e os lamanitas, havia membros do convênio de seu reino e aqueles que ainda não haviam feito o convênio. Porém, em muito pouco tempo, todos se converteram ao Senhor. Parece haver um período de transição na obra missionária, até que todos então se converteram. Em Quarto Nefe, nós lemos no capítulo 1, versículo 2, que diz: e aconteceu que no 36º ano todo o povo se converteu ao Senhor em toda a face da terra.
tanto nefitas como lamanitas, e não houve contendas nem disputas entre eles, e todos os homens trataram justamente um com o outro. Quando o Senhor voltar, haverá membros e não membros na terra. Todos eles serão dignos de estar na terra em sua vinda. Parece haver um período de transição da obra missionária em que os habitantes da terra decidirão se seguirão ou não a Cristo. No entanto, eventualmente, todos entrarão para o convênio e se tornarão membros. Aqui está o que o profeta Joseph Smith disse a respeito deste assunto. Abre aspas. Durante uma conversa na casa do juiz Adams à noite, eu disse: Cristo e os santos ressuscitados reinarão sobre a terra durante os 1000 anos. Eles provavelmente não habitarão a terra, mas a visitarão quando quiserem ou quando for necessário governá-la. Haverá homens perversos na terra durante os 1000 anos. As nações pagãs que não subirem para adorar serão castigadas com os julgamentos de Deus e, por fim, serão destruídas da face da terra. Fecha aspas. Vocês podem ler sobre isso nos ensinamentos do profeta Joseph Smith, sobre o mesmo capítulo do milênio. E aí ele continua. Sabemos que os ímpios serão destruídos na vinda de Cristo. Então, em que contexto o termo ímpios deve ser entendido? Quando era um apóstolo, o elder Joseph Fielding Smith, que mais tarde se tornou o presidente da igreja, ele disse isso a respeito dos iníquos no milênio. Abre aspas. A declaração do profeta de que haverá homens iníquos na terra durante o milênio causou considerável confusão na mente de muitos que leram nas Escrituras em muitos lugares que, quando Cristo vier, a terra será purificada de sua iniquidade e que os iníquos não subsistirão, mas tudo será consumido. Você pode ler sobre isso em Doutrina e Convênios 5, seção 101, seção 29, Isaías 24, Malaquias 4. Os habitantes mal intencionados, aqueles que amam e mentem e que são corruptos e que são culpados de todo tipo de corrupção, serão consumidos e passarão quando Cristo vier. Ao usar o termo homens iníquos nesta instrução na casa do juiz Adams, o profeta o fez no mesmo sentido que o Senhor o usa na 84ª sessão de Doutrina e Convênios, quando disse que o Senhor nessa escritura falou que naqueles que não receberem o Evangelho estarão sobre escravidão do pecado e, portanto, são ímpios. No entanto, muitas dessas pessoas são homens honrados e de vida limpa, mas que não abraçaram o Evangelho. Os habitantes da ordem terrestre permanecerão na terra durante o milênio, e esta classe estará sem as ordenanças do Evangelho. Você pode ler sobre isso na seção 76 de Doutrina e Convênios, e também, novamente, nos ensinamentos do profeta Joseph Smith. Fecha aspas. O elder Bruce R. McConkie discutiu um pouco mais a respeito do mesmo conceito. Ele disse, abre aspas, a iniquidade é uma questão de grau, e mesmo aqueles que são retos e decentes pelos padrões mundanos, mas que rejeitam o Evangelho e não adoram o Deus verdadeiro, são considerados iníquos pelos padrões do Evangelho. Eles estão sob a escravidão do pecado. Eles não aceitam a mensagem da restauração e recebem a remissão de seus pecados, não recebem a remissão de seus pecados no batismo das águas. E por meio disso você pode distinguir o justo do ímpio, e que o mundo inteiro geme sobre o pecado e as trevas até agora, como você pode ler na seção 84 de Doutrina e Convênios. Assim, a palavra divina, conforme dada por Zacarias, diz que acontecerá no dia do milênio que todo aquele que restar depois do Armagedon, de todas as nações que vierem contra Jerusalém e que subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E será que aquele que de todas as famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não cairá chuva sobre eles. E se a família do Egito não subir e não vier, não haverá chuva. Haverá a praga com a qual o Senhor ferirá os gentios que não vierem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do Egito e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Assim, haverá muitas igrejas na terra quando o milênio começar.
A falsa adoração continuará entre aqueles cujos desejos são bons, que são homens honrados da terra, mas que foram cegados pela astúcia dos homens. E você pode ler sobre isso em Zacarias 14, Doutrina e Convênio 76. Então, pragas cairão sobre eles até que se arrependam e creiam no Evangelho, ou serão destruídos, como disse o profeta. Segue-se que o trabalho missionário continuará no milênio até que todos os que restarem sejam convertidos. Então a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías, capítulo 11. E então toda alma que viverá na terra pertencerá à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. E vocês podem ler um pouco mais sobre isso, que Elder Bruce R. McConkie explicou no Millennium Messiah, que fala sobre o Messias milenar. É um livro um pouco difícil de achar, mas eu acho que vocês podem encontrar. Nos membros mais antigos talvez tenham. Fecha aspas. Bom, aí ele citou então duas escrituras. Jeremias, capítulo 31, quando Jeremias nos ensina que no milênio todos conhecerão o Senhor e não precisarão mais ser ensinados por ele. E diz no versículo 34, e não ensinarão mais cada um a seu próximo, e cada homem a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais do seu pecado. Tanto o trabalho missionário quanto o trabalho no templo e da história da família serão uma parte crítica do milênio. Como já foi apontado, chegará o tempo no milênio em que todos serão membros. O trabalho do templo e da história da família continuará, até que apresentemos no templo sagrado do Senhor um livro contendo os registros dos nossos mortos, que será digno de toda aceitação. E vocês podem ler mais sobre isso na seção 121 de Doutrina e Convênios. E o profeta Joseph Smith, ele ensinou, abre aspas, a maior responsabilidade neste mundo que Deus colocou sobre nós é buscar os nossos mortos. O apóstolo Paulo disse que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados, pois é necessário que o poder selador esteja em nossas mãos para selar nossos filhos e nossos mortos para a plenitude da dispensação dos tempos, uma dispensação para cumprir as promessas feitas por Jesus Cristo antes da fundação deste mundo para a salvação dos homens. E vocês podem ler mais sobre isso no ensinamento do profeta Joseph Smith. Fecha aspas. E também, em Doutrinas de Salvação, volume 2, o presidente Brigham Young disse, abre aspas, que durante o milênio, aqueles que estão do outro lado do véu trabalharão lado a lado com os que estão aqui na mortalidade e fornecerão os nomes dos mortos que não conseguimos obter por meio de nossa pesquisa. E, portanto, toda alma que tem o direito a esses nomes e as bênçãos serão extraídas e o seu trabalho feito por eles. Fecha aspas. A visita do Senhor aos nefitas e lamanitas teve um efeito poderoso em sua civilização por quase 200 anos. Houve muitas mudanças em sua civilização por causa da influência e dos ensinamentos do Salvador para eles. Essas mudanças nos dão uma visão sobre algumas das condições que acontecerão na vida milenar. Algumas das mudanças registradas no livro de Quarto Nefi, no livro de Mórmon, nos diz que essas foram as seguintes mudanças. 1. Não houve contendas ou disputas sobre eles. Eles tinham todas as coisas em comum e não havia ricos nem pobres. Todos eram participantes do dom celestial. Muitos milagres foram realizados pelos discípulos de Jesus. Eles prosperaram muito. A taxa de natalidade aumentou significativamente. Eles foram abençoados em seus casamentos. Nunca houve um povo mais feliz entre os filhos dos homens. Não havia ladrões nem assassinos, nem discriminação ou distinção alguma entre as pessoas. Eles foram abençoados e prosperados por Deus em tudo o que fizeram. Então, 2 capítulos durante o milênio. O primeiro, quando o Salvador voltar em glória para reinar sobre a terra, ele terá 2 capitais. Sua capital política será a Nova Jerusalém, que agora está localizada no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Este foi o local da queda de Adão. Sua capital
eclesiástica será na Velha Jerusalém, onde ele realizou a expiação. Então, é preciso que entendamos, haverá duas capitais mundiais no mundo. Uma, que será a capital política, a Nova Jerusalém, nos Estados Unidos, e a outra que será a capital eclesiástica, que será na Velha Jerusalém, ou como nós chamamos de Israel, onde ele realizou a expiação. E vocês podem ler um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem, no livro que fala sobre uma nova testemunha para as regras de fé. Então, muitas mudanças significativas na Terra durante o milênio. Haverá algumas mudanças durante o período do reinado milenar. Na seção 101 de Doutrina e Convênios, nos diz que o Senhor fala que para nos prepararmos para a revelação que acontecerá em sua vinda. A Escritura passa a listar muitas das mudanças esperadas. E examinemos então algumas delas de uma Escritura que fala assim, a partir do versículo 23 da seção 101. E fala: E preparem-se para a revelação que está por vir, quando o véu da cobertura do meu templo, em meu tabernáculo, que esconde a terra, for retirado, e toda a carne juntamente me verá. E toda coisa corruptível, tanto do homem como dos animais do campo, ou das aves do céu, ou dos peixes do mar, que habita sobre a face de toda a terra, será consumida. E também o elemento se derreterá com calor ardente, e todas as coisas se tornarão novas, para que meu conhecimento e minha glória habitem por toda a terra. E naquele dia a inimizade do homem e a inimizade dos animais, sim, a inimizade de toda a carne cessará diante da minha face. E naquele dia tudo o que alguém pedir ser-lhe-á dado. E naquele dia Satanás não terá poder para tentar homem algum, e não haverá tristeza, porque não haverá morte. Naquele dia a criança não morrerá até na velhice, e sim, a vida será como uma idade da árvore. E quando morrer, não dormirá, isto é, na terra, mas será transformado num piscar de olhos, e será arrebatado, e seu descanso será glorioso. Sim, é verdade, eu vos digo que naquele dia, quando o Senhor vier, ele revelará todas as coisas. Coisas que passaram, e coisas que estão ocultas, que nenhum homem conheceu. Coisas da terra, pelas quais foi feita, e o propósito e o seu fim. As coisas mais preciosas, as coisas que estão em cima e as coisas que estão embaixo, as coisas que estão na terra e sobre a terra e no céu. E todos os que sofrem perseguição por causa do meu nome e que tenham perseverado com fé, embora sejam chamados a dar até a própria vida por minha causa, participarão de toda esta glória. Portanto, não temas até a morte, pois neste mundo sua alegria não é completa, mas em mim sua alegria é completa. Fecha aspas. O véu que cobre a terra será retirado. No versículo 23, nós descobrimos que a terra está coberta por um véu que será levantado na vinda do Senhor, o que permitirá que toda a carne veja o Senhor juntamente, quando ele retornar. Aprendemos também que o Senhor considera a terra coberta por este véu como um templo. O profeta Joseph Smith foi muito descritivo sobre o dia em que o Senhor vier e quando este véu for levantado. Ele disse, abre aspas, quando contemplo a rapidez com que avança a grande e glorioso glorioso dia da vinda do Filho do Homem, quando ele virá para receber seus santos para si mesmo, onde habitarão em sua presença e serão coroados de glória e imortalidade, quando considero que em breve os céus serão abalados e a terra tremerá e cambaleará para lá e para cá, e que os céus devem ser desdobrados como um pergaminho, quando enrolado, e que todas as montanhas e ilhas devem fugir, eu clamo em meu coração. Que tipo de pessoas devemos ser em toda santa conversa e piedade? Fecha aspas. Vocês podem ler sobre isso nos ensinamentos do profeta Joseph Smith, no capítulo sobre o milênio. E o profeta também ensinou que devemos ser capazes de suportar a perseguição, a fim de permanecermos firmes no dia em que o Senhor vier.
Aqueles que não podem suportar a perseguição e resistir no dia da aflição, não podem resistir no dia em que o Filho de Deus romper o véu e aparecer em toda a glória de seu Pai com todos os santos anjos. Toda coisa corruptível, tanto de homens como de animais, será consumida e a terra será transfigurada. O versículo 24 da seção 101 declara que toda coisa corruptível, tanto do homem como dos animais, será consumido. Aprendemos também na seção 5 e na Joseph Smith História, capítulo 1, que essa destruição purificadora vem do brilho e da glória do Salvador e das hostes celestiais que estarão com ele. Este é o tempo que foi falado pelos profetas, quando a terra será então batizada com fogo e o Espírito Santo. Este é também o tempo onde haverá a transfiguração da terra, conforme mostrado a Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. É impossível para esta terra mortal, como da forma como está agora, suportar a presença do Salvador e dos justos que ele trará consigo, sem que a terra e todas as coisas nela sejam também transfiguradas. O profeta Joseph Smith ensinou, abre aspas, o próprio Deus Todo-Poderoso habita no fogo eterno. Carne e sangue não podem ir para lá, pois toda corrupção será consumida pelo fogo. Fecha aspas. Na seção 63 de Doutrina e Convênios, lemos: Não obstante, aquele que perseverar na fé e fizer minha vontade, este vencerá e receberá uma herança sobre a terra, quando chegar o dia da transfiguração. Quando a terra for transfigurada, sim, de acordo com o modelo que foi mostrado a meus apóstolos no Monte da Transfiguração, cuja plenitude ainda não recebestes. Este batismo e transfiguração terá um efeito poderoso na terra e a tudo e a todos que nela habitam. O elder Orson Pratt ensinou, abre aspas, a terra será batizada com fogo, e a iniquidade será varrida da sua face, para que a glória de Deus a cubra. Assim como as águas cobrem o grande abismo, a terra será inundada e imersa na glória de Deus, e seu espírito será derramado sobre toda a carne, antes que a terra, então, como está agora, termine. Após esta ordenança purificadora, então, haverá 1000 anos de descanso, durante os quais a justiça abundará sobre a face de toda a terra. E vocês podem ler sobre isso no Jornal dos Discursos, no capítulo 1. Eu não sei se isso tem em português, eu acho que só existe em inglês. Aliás, abre um parênteses aqui rapidinho. Se vocês quiserem mais sobre traduções sobre esse Jornal dos Discursos, comentem aí embaixo na caixinha. Mandem recado ou algum direct pelo Instagram, que daí eu posso separar mais assuntos que estão lá e traduzir alguns capítulos para vocês. Tá bom? Ok, fecha parênteses, vamos continuar com a tradução. E aí ele continua, e ele diz assim, em outra ocasião, o elder Orson Pratt elaborou, ele disse, abre aspas, assim esta terra deverá ser batizada pelo fogo, deverá ser purificada de todo pecado e impureza, e será cheia do Espírito Santo? Sim. Esses elementos que se derretem como a cera diante da presença do Senhor serão novamente cheios de seu Espírito e serão todos renovados, e a própria terra ficará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem os canais do grande abismo. Fecha aspas. Nefe nos conta que ele, ocasionalmente, sentiu o poderoso Espírito do Senhor e seu amor até consumir toda a sua carne, ele disse, em 2 Nefe, no capítulo 4. Então, podemos imaginar como é ser transfigurados para que possamos suportar porções ainda maiores desse Espírito? Nosso crescimento e desenvolvimento espiritual será exponencial em comparação com o progresso que fazemos neste nível celestial. Nessas circunstâncias, como fala na seção 45 de Doutrina e Convênios, nos diz que os filhos crescerão sem pecado para a salvação. É facilmente aparente como este período milenar será essencial para nos ajudar em nossa busca de nos tornarmos como o nosso Deus ele é.
Nessas circunstâncias, creio eu, entenderemos melhor a promessa que o Senhor fez na seção 11 de Doutrina e Convênios, quando disse: Mas em verdade vos digo que todos quantos me receberem, darei poder para se tornarem filhos de Deus. Sim, aos que creem em meu nome. Nessas condições milenares, nos familiarizaremos mais com o grande poder que o Senhor tem para salvar e exaltar seus filhos. Então, como acabamos de ler na seção 101, vimos que todas as coisas se tornarão novas, para que o conhecimento e a glória do Senhor habite na terra. Ao observarmos essas mudanças maravilhosas, ganhamos uma compreensão maior de como serão os novos céus e a nova terra, que Isaías fala no capítulo 65 de seu livro. Este é o mundo que também Pedro referenciou quando ele disse, em 2 Pedro, capítulo 3, de que, todavia, nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Fecha aspas. O aumento de conhecimento cobrirá a terra. Tomemos um momento para observar o aumento de conhecimento associado à glória da nova terra. Em outra profecia, Isaías, no Velho Testamento, falou da terra cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esta é uma metáfora interessante, especialmente se você voou através do grande abismo. Se você já teve a oportunidade de ver como isso é, você rapidamente percebe quanta água cobre o nosso globo e como ela se estende por quilômetros em cada direção. E aí então também entendemos o que Nefe falou no capítulo, segundo Nefe, capítulo 30, quando disse: Portanto, as coisas de todas as nações se tornarão conhecidas. Sim, todas as coisas serão dadas a conhecer aos filhos dos homens. Nada há que seja secreto sem que seja revelado. Não haverá obra das trevas que não se manifeste na luz, e nada haverá que esteja selado na terra que não seja desatado. Portanto, todas as coisas que foram reveladas aos filhos dos homens serão reveladas naquele dia. E aí, então, a porção selada do livro de Mórmon será disponibilizada da forma como Moroni declarou em Éter, capítulo 4, quando disse: Nunca houve coisas maiores manifestadas do que aquelas que foram manifestadas ao irmão de Jared. Fecha aspas. E aí, então, novamente, na seção 121, aprendemos a partir do versículo 26 ao 32, quando disse: Deus vos dará conhecimento por seu Santo Espírito. Sim, pelo indizível dom do Espírito Santo que foi revelado desde que o mundo foi criado até agora, que nossos antepassados esperaram com ansiosa expectativa que fosse revelado nos últimos tempos, cujas mentes foram apontadas pelos anjos como reservadas para a plenitude de sua glória. Um tempo vindouro em que nada será retido, quer haja um só Deus, quer haja muitos deuses, eles serão manifestos. Todos os tronos e domínios, principados e potestades serão revelados e concedidos a todos os que tiverem perseverado valentemente pelo Evangelho de Jesus Cristo. E também, se houver limites estabelecidos para os céus ou para os mares, ou para a terra seca, ou para o sol, ou a lua e as estrelas, todos os tempos de suas revoluções, todos os dias, meses e anos designados a todos os dias de seus dias, meses e anos de todas as suas glórias, leis e tempos determinados, tudo será revelado nos dias da dispensação da plenitude dos tempos, de acordo com o que foi ordenado no meio do conselho do Deus eterno, de que todos os outros deuses antes deste mundo existisse, de que isso deveria ser reservado para o seu término e fim, quando todo homem entrará em sua presença eterna e seu descanso se torne imortal. E, finalmente, então é declarado na seção, no versículo 32, aquele dia em que o Senhor vier, ele revelará todas as coisas. O reinado milenar de Cristo na Terra destina-se verdadeiramente a nos ajudar a saber o que Ele sabe e a nos tornar como Ele é. A próxima coisa que aprendemos com a revelação na seção 101 é o efeito poderoso que o derramamento do Espírito terá sobre toda a carne que puder permanecer na terra. No versículo 26, aprendemos que cessará toda a inimizade, tanto dos homens como dos animais. A terra tornar-se-á um verdadeiro porto seguro para todos.
Não haverá nada que ameace a paz e a segurança de todas as criaturas. Nosso nível de espiritualidade parece aumentar significativamente, de modo que tudo o que pedirmos em oração nos será concedido, conforme nós podemos ler no versículo 27. E também, Isaías nos disse no capítulo 65 de que o Senhor responderá antes mesmo de invocá-lo, e enquanto estivermos falando, Ele nos ouvirá. E Nefe nos ensinou a mesma coisa em 1 Nefe, capítulo 22, quando disse que Satanás não terá poder para tentar homem algum. E por causa disso, da retidão de seu povo, Satanás não terá poder. Portanto, ele não pode ser solto pelo espaço de muitos anos, pois ele não tem poder sobre o coração do povo, pois eles habitam em retidão e o Santo de Israel reina. Fecha aspas. A morte e a ressurreição acontecerão nos piscar de olhos. Conforme lemos na seção 101, a tristeza da morte será eliminada, como a morte e a ressurreição acontecerá e ocorrerá num abrir e piscar de olhos. As massas da terra se tornarão uma. Haverá mudanças estruturais na face dessa terra quando o Salvador vier. Como foi mencionado anteriormente, o véu será levantado da terra, e nós teremos novos céus e uma nova terra, e a terra então será transfigurada. O Senhor nos desafiou a nos tornarmos um, e se não nos tornarmos um, não pertencemos a Ele, como está na seção 38. Um dos eventos que acontecerá e contribuirá para a nossa capacidade de nos tornarmos um só povo, onde todos os pedaços de terra serão reunidos, como podemos ler na seção 133 de Doutrina e Convênios, que diz: Ele comandará o grande abismo, e ele será empurrado de volta para as regiões do norte, e as ilhas se tornarão uma só terra. E a terra de Jerusalém e a terra de Sião voltarão ao seu próprio lugar, e a terra será como era nos dias anteriores à sua divisão. E o Senhor, sim, o Salvador, estará no meio de seu povo, e reinará sobre toda a carne. Uma língua pura será restaurada. As Escrituras nos dizem que teremos uma língua pura durante o milênio. E você pode ler mais sobre isso em Sofonias, capítulo 3, que diz: Pois então darei ao meu povo uma língua pura, para que todos invoquem o nome do Senhor, para servi-lo com consentimento. E o presidente Brigham Young ensinou, quando disse, abre aspas, em minhas reflexões, prevejo um tempo em que poderemos nos comunicar uns com os outros mais facilmente e com muito mais prazer e satisfação do que agora. Mas então usaremos uma língua diferente. Embora a língua que falemos agora seja tão boa quanto qualquer língua que já tenha chegado ao nosso conhecimento, ela ainda é muito escassa e limitada em seu alcance e poder. E embora seja um bom meio em tempos comuns, ainda assim está muito longe, além de ser um bom potencial, pois o homem precisa transmitir pensamentos quando é inspirado pelo poder de Deus, por meio do dom do Espírito Santo, e quando estiver cheio de revelações de Jesus, pois está escrito, portanto, esperai em mim, diz o Senhor, até o dia em que eu me levantar para a presa, porque a minha determinação é reunir as nações, para que eu possa reunir os reinos, para derramar sobre eles a minha indignação, sim, todo o furor da minha ira, porque toda a terra será devorada pelo fogo do meu ciúme, pois então darei ao meu povo uma linguagem pura, para que todos invoquem o nome do Senhor para servi-lo como um só consentimento. Quando um homem se levanta para falar em nome do Senhor e é cheio de luz, inteligência e o poder vem de Deus, seu semblante por si só transmitirá muito mais para aqueles que são inspirados pelo Espírito do que possivelmente pode ser transmitido pelas palavras de qualquer idioma usado agora pela humanidade. Fecha aspas. O elder Matthew F. Coley comentou sobre a língua pura que foi perdida antigamente e que também será restaurada. Ele disse: Paulo ensinou:
Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esta profecia e línguas e os dons do Evangelho imperfeitamente desfrutados pelo homem em sua fraqueza nunca foram projetados para serem eliminados até que venhamos a desfrutar de uma plenitude mais perfeita, quando veremos como somos vistos e conheceremos como somos conhecidos. Sofonias disse: Pois então darei ao povo uma linguagem pura, para que todos invoquem o nome do Senhor para servi-lo com um só consentimento. A linguagem pura foi confundida na Torre de Babel, porque os homens procuraram desfrutar os propósitos de Jeová, frustrar os propósitos de Jeová. Quando chegar a hora em que os ímpios que não obedecem forem varridos desta terra, o Senhor restaurará a seus filhos a sua língua, uma linguagem pura, a linguagem que aprenderam em sua língua materna e que foi falada desde Adão até a época da Torre de Babel. Ele também unirá as grandes massas, os grandes pedaços de água e terra, em um poderoso oceano, e o levará de volta ao seu lugar do norte, quando as terras de todas as terras serão reunidas e se tornarão um vasto continente. Fecha aspas. Quando o Senhor pede aos santos que sejam um, e eles não são um, eles não são dele. Isto foi um contexto de apresentá-los e também que aprendemos com a lei da consagração. A questão é, os santos viverão mais plenamente essa lei durante o milênio do que estão vivendo hoje? O presidente Marion G. Romney respondeu a esta pergunta quando disse: Pediram-me que respondesse à pergunta: os membros justos da Igreja serão solicitados a viver mais plenamente essa lei da consagração? Bom, farei minha resposta à luz das seguintes 3 premissas que aceito como verdade última. 1. O Evangelho de Jesus Cristo é o programa divino para trazer os mortais de volta à presença de Deus, onde poderão desfrutar a vida eterna. 2. A Igreja é a organização por meio do qual seus membros colocam em prática os princípios e ensinamentos do Evangelho. 3. O principal ensinamento do Evangelho é a união. Digo-vos, sedes um, e se não são um, não sois meus. As Escrituras falam de várias ocasiões em que a lei da consagração, de alguma forma, foi implementada. Se você já passou pelo templo, nós já estamos vivendo essa lei. E também, a primeira vez que falamos sobre isso nos dias de Enoque, ele disse: O Senhor veio e habitou com seu povo, e eles viveram em retidão. E o Senhor chamou seu povo de Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles, conforme está em Moisés 7. Outra ocasião, que também ocorreu entre os nefitas imediatamente após o ministério entre eles do Cristo ressurreto, nos diz algo a respeito desta lei, quando disse: E aconteceu que no 36º ano o povo se converteu ao Senhor sobre a face de toda a terra, tanto nefitas como os lamanitas, e não havia contendas nem disputa entre eles, e todos os homens se comportavam com justiça uns com os outros. E eles tinham todas as coisas em comum, portanto não havia ricos nem pobres, escravos ou livres, mas todos foram libertos e participantes do dom celestial. E aconteceu que não houve contenda na terra por causa do amor de Deus que habitava no coração do povo. Os santos que foram para o Missouri no início da década de 1830 foram comissionados a viver essa lei, mas não o fizeram. Na década de 30, nosso atual programa de bem-estar, que engloba algumas fases da lei da consagração, foi inaugurado. E quanto à pergunta sobre se os membros viverem essa lei, a minha resposta é sim. Acredito que os membros justos da igreja, com o tempo, compreendem os convênios que fizeram no templo. E muito mais, esse crescimento aumentará, porque eles se tornarão unidos de acordo com a união exigida pela lei do reino celestial, e que a lei da consagração será vivida mais plenamente durante o milênio. Parte do requisito para viver a lei da consagração é estimar o irmão como a si mesmo e praticar a virtude e a santidade diante do Senhor.
Conforme mencionado anteriormente, o Senhor terá feito várias coisas para nos ajudar a ser um, a nos tornarmos um e a estimar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele derramará seu Espírito sobre a face da terra e ela será batizada com o Espírito Santo. Portanto, toda a inimizade desaparecerá. Todos os pedaços de terra, todas as terras da terra se tornarão uma. Todos os continentes serão reunidos e haverá um grande continente. O Senhor também nos diz que Ele restituirá, que Ele restaurará uma língua pura, para que possamos servi-lo com um só consentimento. E também o Senhor orou por nossa unidade em uma grande oração, como lemos na grande oração da intercessão, no capítulo 17 de João, quando disse, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E a glória que me destes eu lhes dei, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em nós, e para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como me amaste. Então, durante o milênio, esta unidade ela se tornará uma realidade. No milênio, nós viveremos plenamente Sião. Vamos estimar o nosso próximo como a nós mesmos e praticar a virtude e a santidade. Nós nos uniremos aos outros através da lei da consagração que será vivida mais plenamente. E então, vamos estimar as pessoas e vamos nos aproximarmos uns dos outros e vamos compreender mais o que é o reino celestial, que é o nosso destino final. A cidade de Enoque irá retornar. A cidade de Enoque, ela retornará à terra durante o milênio, durante o reinado milenar de Cristo. Antigamente, Enoque recebeu o seguinte cenário do Senhor a respeito da cidade de Enoque, que voltará a habitar aqui na terra. Você pode ler sobre isso em Moisés, capítulo 7, que diz: E o Senhor disse a Enoque: Então tu e toda a tua cidade os encontrareis lá, e nós os receberemos em nosso seio, e eles nos verão, e cairemos em seus pescoços, e eles cairão em nossos pescoços, nos abraçaremos e nos beijaremos. E ali será a minha morada, e será Sião, que surgirá de todas as criações que fiz, e pelo espaço de 1000 anos a terra descansará. E aconteceu que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem nos últimos dias para habitar na terra em retidão pelo espaço de 1000 anos. O Salvador, o nosso Salvador, que é mais brilhante que o sol do meio-dia, virá para governar a terra. O efeito da sua presença será uma luz resplandecente, que podemos ler a respeito disso no capítulo 60 de Isaías, que disse: O teu sol nunca mais se porá, nem a tua lua se retirará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto terminarão. O teu povo também será todo justo, eles herdarão a terra para sempre, o ramo da minha plantação, o trabalho das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Fecha aspas. O elder Alvin R. Dyer comentou, abre aspas, o semblante de Cristo glorificado e sua majestade e sua grande e majestosa segunda vinda brilhará além da luz e do esplendor do sol que conhecemos hoje, de modo que o sol não será mais a luz do nosso dia, nem pelo brilho da lua será a nossa luz, mas o Senhor será para ti a luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Fecha aspas. A terra será frutífera e produtiva. Em Isaías 65, lemos que não haverá quebra da safra durante o milênio. Não trabalharão em vão, nem produzirão para angústia, porque eles são a descendência dos abençoados do Senhor e a sua descendência com eles. E o presidente John Taylor, ele disse o seguinte sobre o estado glorioso do milênio e a sua produtividade. Abre aspas.
Tendo restaurado a terra ao mesmo estado glorioso em que existia, nivelando as montanhas, exaltando os vales, suavizando os lugares acidentados, tornando os desertos frutíferos e reunindo todos os continentes e ilhas, fazendo com que a maldição que está na terra seja retirada, de que não mais e então não mais produzirá ervas daninhas, espinhos e cardos. A próxima coisa é regular e restaurar a criação bruta ao seu estado anterior de paz e glória, fazendo com que toda inimizade cesse sobre a face da terra, porque eles são a semente dos abençoados do Senhor, e sua descendência com eles. E acontecerá que, antes de que clamem, eu responderei, e enquanto eles ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Fecha aspas. Ao pensarmos na Terra como ela se apresenta agora, com milhões de acres que são desertos, secos, improdutivos, desmatados e também muitos que são inabitáveis, podemos imaginar o espaço produtivo e habitável que será criado quando tudo se tornar reunido e for novamente regado? O deserto do Saara, na África, o maior deserto quente do mundo, que cobre mais de 1.791 milhas quadradas. Bom, imagine, toda aquela região se tornará frutífera e produtiva. O presidente John Taylor mencionou que os desertos se tornarão frutíferos. E Isaías também nos disse a mesma coisa, no capítulo 35 de Isaías, que disse: o deserto e o lugar solitário se alegrarão por eles, e o deserto se alegrará e florescerá como a rosa. Florescerá abundantemente e se regozijará com alegria e canto. O que nossos ancestrais pioneiros realizaram aqui, no que já foi ensinado como o grande deserto americano, é apenas um tipo e uma sombra do que está por vir em todos os desertos da terra. Os corpos não serão mais sujeitos a doenças e imperfeições. Nossos corpos, durante o milênio, viverão em um estado paradisíaco e transfigurado. Eles parecerão ser semelhantes aos corpos dos três nefitas. Dizem-nos que eles não provariam a morte até que fossem transformados num piscar de olhos da mortalidade para a imortalidade. Eles também foram informados de que não sentiriam dor, exceto pela tristeza pelos pecados do mundo, como está em 3º Nef 28. Então as doenças e enfermidades também foram tiradas deles e por isso também serão eliminadas durante o milênio. O elder Bruce R. McConkie falou que, entre aspas, abre aspas, no entanto, durante o milênio, as doenças serão totalmente banidas da terra. O corpo do homem será então mudado para que nenhum germe, nenhum vírus, nenhuma praga possa afetá-lo, e não haverá morte como a conhecemos agora. Fecha aspas. O milênio será um tempo de regeneração. Em Mateus 19, nos ensina que o Senhor ensinou aos 12 apóstolos que sua vinda será um tempo de regeneração, quando ele disse: Jesus falou: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Além disso, no sermão que ele deu no templo aqui nas Américas, o Salvador desafiou os santos dos últimos dias a serem perfeitos, assim como ele e nosso Pai Celestial são perfeitos, como está em 3º Nef 12. O elder James E. Talmage, ele falou a respeito dessa regeneração quando disse, abre aspas, o milênio, com todo o seu esplendor, será apenas um estágio mais avançado de preparação pelo qual a Terra e seus habitantes se aproximarão da perfeição pré-ordenada. O termo regeneração, traduzido do grego palingenesia, traz um significado de novo nascimento, ou, mais literalmente, aquele que nasceu de novo.
Ocorreu duas vezes no Novo Testamento, enquanto outras expressões de significado equivalente são encontradas. No entanto, os termos são geralmente aplicados à renovação da alma do homem por meio do nascimento espiritual, pelo qual a salvação se torna alcançável. Embora o uso do termo por Nosso Senhor, na promessa de glória futura que ele confirmou sobre os apóstolos, tenha provável referência ao rejuvenescimento da terra, onde seus habitantes e suas instituições em conexão com a era milenar. Acontecerá que ele disse: Eu vos digo que vós que me seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, a mudança para um estado mais próximo da perfeição afetará tanto a natureza quanto o homem. E isso é evidente que, pelos seus ensinamentos de Paulo, conforme registrado em Romanos capítulo 8, onde Paulo disse: Porque também a própria criatura há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente eles, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ou seja, a redenção de nosso corpo. Então, ao longo do milênio, o processo de regeneração continuará. A sociedade será purificada. As nações existirão em paz. As guerras cessarão. A ferocidade dos animais será subjugada. A terra aliviada em grande medida da maldição que aconteceu durante a queda. E então renderá generosamente ao lavrador e o planeta como um todo será redimido. E vocês podem ler mais sobre isso no livro que fala sobre as regras de fé. Um dos grandes eventos associados à segunda vinda e o reinado milenar de Cristo encontra-se em Doutrina e Convênios 88, que diz: Então, o primeiro anjo novamente soará a sua trombeta aos ouvidos de todos os viventes e revelará os atos secretos dos homens e as poderosas obras de Deus nos primeiros 1000 anos. Então, o segundo anjo soará a sua trombeta e revelará os atos secretos dos homens e os pensamentos e intenções de seus corações e as poderosas obras de Deus no segundo milênio. E assim por diante até o sétimo anjo, que então soará a sua trombeta, e ele se levantará sobre a terra e sobre o mar, e jurará pelo nome daquele que está sentado no trono, que não haverá mais tempo, e Satanás então será amarrado, aquela velha serpente que se chama o diabo, e não será solto pelo espaço de 1000 anos. Na falta de um termo melhor, refiro-me a isso como o evento da divulgação completa. O Senhor revelará toda a história da terra, vista de ambos os lados do véu. Ele revelará a sua grande obra com toda a sua retidão e também como os homens reagiram ao seu grande plano, incluindo seus atos e pensamentos secretos. O presidente Dallin H. Oaks, quando ainda era do Quórum dos 12, ele fez um comentário sobre esse assunto. Ele disse, abre aspas, Conforme aprendemos nas escrituras modernas, durante os eventos relacionados à segunda vinda, Deus revelará os atos secretos dos bons e os pensamentos e intenções de seu coração. Fecha aspas. O presidente Brigham Young ensinou, abre aspas, seremos julgados de acordo com as ações feitas no corpo e de acordo com os pensamentos e intenções do coração. Fecha aspas. Vocês não apenas serão responsabilizados pelas coisas que fizerem, mas também pelos próprios pensamentos que tiverem. Então, por algum tempo, eu sei que esse ensino perturbou muitos jovens. Isso também aconteceu com George Albert Smith, quando ele então entendeu, mais tarde ele mesmo falou, quando disse, abre aspas, ora, é claro que você será responsabilizado por seus pensamentos, porque quando sua vida terminar na mortalidade, ela será a soma de todos os seus pensamentos. Essa sugestão foi uma grande bênção para mim durante toda a minha vida, e em muitas ocasiões permitiu-me evitar pensamentos impróprios, porque percebo que serei, quando o trabalho da minha vida estiver completo, o produto dos meus pensamentos.
Fecha aspas. Todos os homens serão avaliados em relação ao pano de fundo da obra de Deus, seja qual for o reino a que cada pessoa seja designada, de acordo com as suas próprias escolhas, eles saberão perfeitamente bem por que estarão lá. Todos terão uma perspectiva perfeita do plano de Deus e seu relacionamento com Ele. E isso pode ser o que contribuiu para que todos os homens declarem que os julgamentos de Deus são justos, assim como Alma apontou ao vê-lo pelos olhos dos iníquos, quando disse no Alma capítulo 12. Pois, nossas palavras nos condenarão. Sim, todas as nossas obras nos condenarão. Não seremos considerados imaculados e nossos pensamentos também nos condenarão. E neste estado terrível não ousaremos olhar para o nosso Deus e ficaremos felizes se pudéssemos ordenar que as rochas e as montanhas caíssem sobre nós para nos esconder de sua presença. Mas isso não poderá acontecer. Deveremos sair e ficar diante dele em sua glória e em seu poder e sua majestade e domínio, e reconhecer para nossa vergonha eterna que todos os seus julgamentos são justos, que ele é justo e que todas as suas obras, o que ele é misericordioso para com os filhos dos homens e que tem todo o poder para salvar todo o homem que acredita em seu nome e produz frutos dignos do arrependimento. No final, tanto o justo quanto o ímpio declararão que os julgamentos de Deus são justos. Quando alguém contempla a vasta história da terra e as miríades de condições sobre as quais os filhos de Deus foram testados, isso será um grande milagre. Há uma canção que o Senhor nos revelou que será cantada no milênio. Ele anunciou uma descrição da nova terra e as mudanças efetuadas pela vinda do Salvador, e isso está na seção 84 de Doutrina e Convênios, que diz: Ai, ai, digo novamente, daquela casa, ou vilarejo, ou cidade, que rejeitar a ti, ou as tuas palavras, ou o teu testemunho de mim, pois eu, o Todo-Poderoso, pus minhas mãos sobre as nações para castigá-los por sua maldade. E pragas cairão e não serão tiradas da terra, até que eu tenha contemplado minha glória, que eu tenha completado minha glória, que será abreviada em retidão. Até que todos os que restarem me conheçam, sim, desde o menor até o maior, e sejam cheios do conhecimento do Senhor, e vejam olho a olho, e levantem suas vozes, e com a voz juntas cantem um novo cântico, dizendo: O Senhor trouxe novamente a Sião, o Senhor redimiu seu povo, Israel, de acordo com a eleição da graça, que foi realizada pela fé, e convênio de seus pais. O Senhor redimiu seu povo, e Satanás está preso, e o tempo não existe mais. O Senhor reuniu todas as coisas em uma. O Senhor derrubou Sião do alto. O Senhor levantou Sião de baixo. A terra deu à luz e produziu sua força. A verdade será estabelecida em suas entranhas, e os céus sorriram para ela. E ela está vestida com a glória de Deus, pois ele está no meio de seu povo. Glória e honra, poder e glória serão que todos sejam atribuídos ao nosso Deus, pois ele é cheio de misericórdia, justiça, graça e verdade e paz para todos sempre. Concluirei minha mensagem de hoje com uma citação do Elder Bruce R. McConkie, que fala assim, abre aspas, como de que maneira os homens adorarão seu Deus durante o milênio? Em resposta, podemos apenas chamar a atenção para a adoração pura e perfeita, ordenada para aquela era abençoada. Não podemos encontrar uma linguagem, e acho que hoje ela nem existe, que defina e descreva os sentimentos espirituais ou torne conhecida a santa paz que então encherá os corações dos santos adoradores. Isto nós sabemos, que o milênio será designado para salvar almas. Satanás será preso e o pecado, como o conhecemos, cessará. Todas as religiões falsas e todos os ritos e práticas que não são de Deus seguirão o caminho de toda a terra, e a verdadeira adoração, imaculada, pura e completa, encherá o coração de todos os homens. O Evangelho, em sua plenitude e perfeição, encherá todo o coração. Todas as pessoas serão batizadas. Todos se gloriarão no dom do Espírito Santo. Todos os homens portarão o sacerdócio e o magnificarão seus chamados. E não haverá casamento,
mas sim casamento eterno. Haverá um dia de revelação pessoal, um dia em que o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar, um dia em que ninguém precisará dizer ao seu próximo, conheça o Senhor, pois todos o conhecerão, de um maior ao menor. Naquele dia, as bênçãos do segundo Consolador serão derramadas sobre os santos, e cada homem será seu próprio rei e seu próprio sacerdote, e a vontade de Deus será feita na terra como no céu. O que mais precisamos dizer? Naquele dia, as bênçãos do segundo Consolador serão derramadas sobre os santos, e cada homem será seu próprio rei e seu próprio sacerdote, e a vontade de Deus será feita na terra como no céu. Sim, naquele dia, as bênçãos do segundo Consolador serão derramadas sobre os santos, e cada homem será seu próprio rei e seu próprio sacerdote, e a vontade de Deus será feita na terra como no céu. O que mais precisamos dizer? Fecha aspas. Vocês podem ler essa citação no livro que fala sobre uma nova testemunha das regras de fé. Das dissertações sobre fé, aliás. Bom, muito legal esse discurso, né, gente? Uau! Aprendi muita coisa. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem enviar na caixinha. Ou pode me enviar um direct também pelo Instagram. Aliás, pessoal, por favor, sigam o nosso Instagram. Tem tanta coisa que eu posto lá todos os dias nos stories ou no perfil, citações. E deem uma forcinha. Poxa, eu faço essas traduções aqui para vocês de graça, na fé, na boa vontade. Sigam lá o nosso Instagram, deem uma forcinha. Peçam para os amigos de vocês da aula também. E aí, eu tenho mais discursos, mais material que eu quero trazer para vocês sobre a segunda vinda e sobre o milênio. Então, deem uma ajudinha também, para a gente crescer o nosso canal lá, tá bom? Lembrando que ninguém ganha dinheiro nenhum com isso, gente. É tudo um trabalho voluntário para ajudar o evangelho a crescer em português. Então, se você está no Brasil, se você é de Portugal, se você é de algum país da África, ou se você é algum brasileiro que mora pelo mundo, sejam todos bem-vindos. Esse podcast é para todos nós que falamos português. Então, sigam o nosso Instagram, Mulheres Rainhas Podcast, e nos sigam também no canal da Central das Escrituras, onde vocês podem encontrar mais outros materiais também a respeito do Vem Segue-me, e outras aulas a respeito de coisas da igreja também. E a gente se vê no próximo episódio aqui do podcast, então. E eu espero vocês que me deem um oi pelas redes sociais, tá bom? A gente se vê na próxima, um abração, que possamos estar animados para a segunda vinda e possamos estar muito animados para o milênio, porque foi para isso que a gente foi reservado para nascer nessa época da Terra, para fazer parte da segunda vinda e a transição para o milênio. Todos os nossos antepassados e todos os que já viveram antes de nós estão com os olhos sobre nós. E nós somos o povo escolhido para estar aqui e ver tudo isso acontecer. Que privilégio que a gente possa estar à altura de tudo isso que a gente foi reservado e treinado e preparado para estar aqui, viver e ajudar o reino de Deus na Terra. E possamos ser animados com todas as coisas que estão acontecendo, com todos os números de templos que estão crescendo, e o evangelho crescendo de uma forma digital e várias outras coisas acontecendo. A gente pode ser grato por isso. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.